Sejam bem-vindos todos. Vamos continuar o estudo aí, né? Nós agora estamos dentro, né, da parte mesmo pesada de profecia, e agora aqui começa cada vez mais as coisas se juntarem, tá? Então nós vamos começar a fazer melhores conexões, né? Lembra que eu expliquei o desenho do cubo, né? A gente entra no livro de Daniel como um 2D só, né? Eu só sei que tem a imagem da estátua, que tem os animais que representam os impérios, e tá bom, bacana, que bonito, né? Mas agora a gente está construindo um cubo aí, né? Seguindo a metodologia da palavra de Deus aí, que Deus sabiamente colocou, né? A gente vai ser capaz agora de olhar de várias posições, né? Que cubo legal que a gente consegue apreciar aqui, tá bom? E hoje a gente começa justamente o capítulo 8, em que, fora a parte do julgamento que a gente viu semana passada, no capítulo 7, que é um elemento eminentemente religioso, né? O julgamento que está acontecendo, mas até agora a gente tem se divertido com bestas, né? Impérios, reis, não é isso? O rei tomou o poder tal ano, tal, mais ou menos, isso aqui, fez guerra ali, 3 chifres que representavam reinos da Europa caíram, né? E aí subiu um. Até aí a gente está vendo história, né? História que muitos de nós estudamos e a gente consegue comprovar. Mas agora com o capítulo 8, né? Já tivemos essa preparação no 7 com o juízo, agora a gente vai entrar no santuário, tá? Nós vamos entender o processo do santuário, e esse é o objetivo do capítulo 8, tá bom? Então, nova perspectiva, tá? Porém, eu falei lá no início, eu acho que eu já falei várias vezes, né? Que tem uma característica importante no livro de Daniel. Quantas visões tem no livro de Daniel? Deu 5 segundos, ninguém respondeu, eu vou desenhar de novo, para vocês se lembrarem. O livro é esquematizado em 4 linhas proféticas, tá bom? Não esqueçam isso. E ela vai aumentando a complexidade e o enfoque, vai dando enfoques diferentes, ao mesmo tempo mais detalhes, tá? Só para vocês lembrarem, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e 9, capítulo 10 até o 12, ok? Nós estamos aqui agora, vamos começar o estudo no 8 e no 9, tá bom? Isso aqui é importante para vocês. Essa é a estrutura do livro de Daniel. Em que momento, né, nós tivemos essa visão aqui? Vamos ver se vocês me ajudam. Capítulo 2, em que momento? Mais ou menos, tá? Eu não estou querendo aqui ninguém fazendo cálculo preciso. Quantos anos tinha Daniel quando ele teve no capítulo 2, quando ele teve a visão? Vamos lá, vamos imaginar. Ele tinha acabado de fazer a faculdade, que durou 3 anos, tá bom? Lembra que ele foi levado para a Babilônia quando ele tinha em torno ali dos seus 17, 18 anos. Era um jovem, tá bom? Fez a faculdade, vamos arredondar. Ele teve aqui, ele tinha 20 anos, mais ou menos, tá bom? Quando ele teve essa visão. Se você for olhar a sua Bíblia agora, pega o verso 1 do capítulo 7. O que está falando ali? No primeiro ano de Belsazar, tá bom? Vamos fazer uma conta aqui, só para vocês entenderem. Babilônia caiu para os medo-persas entre ou uma data ou outra, tá? 553 ou 550. Isso aqui é um ou, tá? Não se sabe ao certo com precisão. Vamos arredondar. 550, tá bom? O livro, esse aqui, se Babilônia caiu em 550, era o 3º ano de Belsazar. Tá? Ele só reinou 3 anos. Então vamos colocar assim, ó, 3º ano de Belsazar. Tá bom? Agora lê aí, no verso 1 do capítulo 7, fala que foi o 1º ano de Belsazar. Se o 3º ano dele foi 550, o 1º ano dele foi que ano? Arredondado, pessoal. 448? Isso. 448. Então essa visão aqui foi dada em 448. Essa aqui, se Daniel ele foi levado cativo em 605 a.C., ele tinha 17 anos e ele fez 3 anos de faculdade, nós estamos falando que possivelmente 608, mais ou menos, ele teve essa visão.
Agora eu estou falando que eu escrevi errado, né? 548, certo? Não, peraí. Poxa, ninguém observou. Os anos se encontram aumentando, tá? 550 mais uns 3 anos. Dá 552, vamos colocar. 2, 51, 50. Tá bom? Então, a segunda visão foi dada em 552, mais ou menos, antes de Cristo. Que idade tinha Daniel? Faz as contas aí. Se em 608 ele tinha 20 anos, em 552, quantos anos ele tinha? Mais ou menos. Hã? Olha aqui, pessoal, de 552 até 600 são 50 anos, tá? 56, 50 anos aí. 56 até a formatura dele, só que ele já tinha 20 anos. Então, 76 anos? O que eu quero dizer com vocês? Na primeira visão, Daniel era um jovem. Na segunda visão, ele já era maduro, idoso. Tá bom? Não tem ninguém de 76 aqui. Então, tá? Ele já era idoso. Muito bem, agora ficou fácil. 3 anos depois, Daniel tinha então que idade? 76, 77, 78. Em torno disso. 78. Se em 76 era o primeiro ano de Belsazar, quando era o terceiro ano de Belsazar, ele tinha aí 78. Tá bom? Isso, exatamente. Tá bom? É isso aí mesmo. Na verdade, eu vou te assustar um pouquinho mais. Porque olha só, se eu desenhar agora aqui assim, em termos de uma linha, em termos do tempo, Babilônia foi até quando? Tá fácil, hein, pessoal? Babilônia foi até que ano? Quem era o último rei de Babilônia, que estava lá no comando? Belsazar? Era o terceiro ano dele, quando ele foi morto. Então, eu posso marcar aqui assim, ó. Isso aqui, Babilônia. Todo mundo concorda? Sim. Depois começa o quê? Medo-Pérsia. Tá bom? Olha só. Quando Babilônia caiu, Daniel não estava no poder. Vocês lembram? Teve aquele negócio da mão na parede que a gente já estudou. Daniel foi chamado depois. Lembraram que ele existia. Aí ele veio, foi introduzido ali, e aí ele decifrou o sonho. E logo depois o reino caiu. Daniel não estava no poder nesse momento. Ele era um idoso. Foi na mesma, foi durante uma festa, né? Foi na mesma noite que o Daniel chegou para... Na mesma noite, ele deu a festa, Babilônia inteira estava em festa, eles estavam cercados já pela Medo-Pérsia, eles não se deram perigo, e eles acharam que a Babilônia era tão sólida que não ia cair. Eles resolveram dar uma festinha cercados pelo inimigo. Olha que loucura o ser humano. Será que nós não cometemos loucuras semelhantes hoje? Ou a nossa raça hoje? A gente ficar brincando com a nossa vida, né? Existe um evangelho eterno de Deus que oferece gratuitamente a salvação. E quantos de nós, em algum momento da nossa vida, a gente não pensa assim, não, tem coisas mais interessantes, né? Ler Bíblia, coisa chata, eu vou ficar brincando aqui no smartphone. Olha só, tem algum pecado em usar o smartphone? Não. Tem algum pecado em você ter algum outro hobby na sua vida? Não. Se ele for lícito, não. Tá? Mas não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando em você pesar as coisas. Né? Aquele rei foi pesado e achado em falta. Por quê? Ele não ligava para o verdadeiro Deus, embora conhecesse. Né? Ele preferiu fazer as suas outras coisas. Tá? Pensem, se isso também não acontece na nossa vida. Tá bom? Olha só. Então, com Daniel com 78 anos, caiu a Medo-Pérsia. E aí ele foi chamado, tá bom? Para trabalhar na Medo-Pérsia. Ele foi tirado da aposentadoria e ele foi chamado ali. Veja que os 70 anos, desde ali de 605,
Vocês lembram que foi feita uma promessa, uma profecia, está em Jeremias, e fala assim, ó, vocês vão ficar no cativeiro 70 anos, tá bom? Veja, se a gente pegar como marco 605, quando é que completa os 70 anos? Assim, estamos fazendo conta de padaria, né? Se a gente pegar 605, volta 70 anos, a gente vai bater o quê? 530 mais 5, 535 mais ou menos. Só que aqui a gente está ainda falando em torno de 550, tá bom? Correriam mais uns 20 anos, 20 e pouquinho anos, até que Daniel recebesse a quarta visão. Se correu uns 20 anos, Daniel então estava com os seus 78, 90 e tantos, não se sabe com certeza, tá? Vamos colocar um número aqui. Ele já era idoso, de fato. Tanto é que quando ele pede para entender mais a última profecia, o anjo fala assim, Daniel, fica calminho, fica tranquilo, você vai descansar e depois você vai receber o seu prêmio. E assim termina o livro de Daniel. Tá? Ou seja, Daniel já estava próximo da morte. Não é tudo juntinho. Perceberam como está espaçado no tempo as profecias? Tá bom? Com essa ideia, então, vamos entrar e ler o primeiro verso aí de Daniel 8. A gente poderia dizer que não tem mais texto de Daniel porque ele morreu, né? Isso, ele relatou, né? Nós sabemos que ele relatou as histórias no fim da vida dele, tá bom? Porque lembra que eu mostrei para vocês lá no capítulo 1? Eu queria descansar, só para relembrar, essa pergunta é boa, tá? Olha lá, capítulo 1, verso 21, o que fala? Quem pode ler para mim? Capítulo 1, verso 21. De Daniel. Daniel continuou até o primeiro ano vencido. Olha só, quando Daniel narrou as coisas, quando Daniel viveu as coisas do capítulo 1, ele não sabia ainda do rei Ciro. Eu falei uma inverdade, tá? Na verdade, os profetas já tinham falado de Ciro. Nós vamos ver isso, tá bom? Mas Daniel não tinha consciência ainda, Medo-Pérsia, nada disso, não tinha sido revelado. Como é que ele sabia que ele ficou até o Império Ciro? Logicamente, porque ele escreveu isso no fim da vida dele. Ele relatou as histórias no fim da vida dele, tá bom? Só um detalhe aí para a gente seguir. Capítulo 8, então, verso 1. Então, nunca esqueçam, tá, dessa relação de tempo. A primeira visão... Qual é a terceira visão? A terceira visão é a do santuário, que ele vai ver aqui, que a gente vai estudar hoje, tá? Primeira visão, da estátua. Segunda visão, o juízo, tá bom? Terceira visão, santuário. E qual é o foco da quarta visão? A libertação de Deus. Deus salva o seu povo, tá? E portanto essa tem uma importância muito grande. As outras têm também, mas tem uma importância grande porque nós vamos ser esse povo que vai ser salvo, né? Por Miguel, né? Se Deus quiser, tá? Capítulo 8, verso 1, então. Quem pode ler para mim? Vamos começar aqui de novo. Pode ler para mim? Esse ar-condicionado faz um barulho, né? Isso. Vocês acompanharam a leitura aí, lendo na Bíblia, né? Então fala novamente aí do rei Belsazar, e está dizendo que eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. De qual visão ele está se referindo aqui? Usa para responder, tá? Usa para responder esse quadro que eu mostrei aqui. 2 anos antes ele teve uma visão, e 50 e tantos anos antes ele teve outra. A qual visão provavelmente ele está se referindo aqui? Dos animais. É a mais próxima dele, né? É claro, ele está falando assim, olha, eu estava nas minhas visões, eu tive uma visão depois daquela que eu tivera, né? A princípio, ou seja, logo em seguida, tá? Tem como eu provar isso? Não, claro que não tem, mas eu estou usando simplesmente uma análise do texto aqui, né? Se eu falar assim, olha,
o meu café, o meu último café foi bem bacana, é claro que eu não estou me referindo a um ano atrás, naquele dia, eu estou me referindo a um evento próximo, né? Olha, quando eu fui na igreja, eu vi o pastor falar tal coisa, eu não estou falando de um ano atrás, estou falando da última oportunidade, né? É natural que a gente pense assim, então ele está se referindo à visão do meio, a visão do capítulo 7, tá bom? Agora aqui tem um detalhe interessante. Eu, Daniel, tive uma visão e ele começa a narrar essa visão. Sabe o que acontece nos bastidores, na verdade na língua original? É uma curiosidade que está aqui. A partir do capítulo 8, ele começa a escrever em hebraico novamente. Se você voltar lá no capítulo 2, lá no capítulo 2, na verdade, desculpa, no capítulo 3, tá? Daniel começa a narrar a história em hebraico. O capítulo 1 foi escrito em hebraico, o capítulo 2 em hebraico, o capítulo 3 ele começa a narrar em hebraico, mas quando vai citar o que os magos disseram, ele muda para aramaico, que lembrem que era a língua erudita da época ali, é o nosso inglês, tá? É falado entre as nações, é o inglês. Então, ele muda para inglês, ele muda para aramaico, tá bom? E ele não se preocupou mais em voltar, ele veio narrando tudo em aramaico, foi escrevendo tudo em aramaico, até que chega o final do capítulo 7 em aramaico. Quando ele começa o 8, ele começa em hebraico novamente. Por que ele fez isso? Não sei, ninguém tem explicação, tá bom? É só uma curiosidade, um detalhe para vocês, né? Ele podia ter voltado, ele poderia ter citado os nobres em aramaico e voltado para hebraico. Os leitores dele compreenderiam as duas línguas, não teria problema, tá? Ele decidiu fazer assim, não sabemos por quê, tá bom? Então, só para se alguém perguntar a você, se estiver saindo aqui da classe, e o pastor parar você lá e perguntar, escuta, quando que começa de novo o hebraico ali? Aí você já sabe a resposta, tá bom? Isso é um ponto importante aí, até para você se situar no livro, tá? É claro que eu estou brincando. Capítulo 1, então, começa a visão de Daniel. Verso 2. Quando a visão veio, pareceu estar eu na cidadela de Suzã, que é a província que eu vi que estava junto ao rio Naim. Isso, olha que interessante, vamos pegar os detalhes aqui. Quando que eu falei que Daniel teve essa terceira visão? No terceiro ano de Belsazar, certo? Terceiro ano. Babilônia já tinha caído? Não. Estava na iminência, tá bom? Mas não tinha caído ainda. Aquela noite fatídica não tinha acontecido. E aliás, eu chamo a atenção vocês, peraí, se já aconteceu a história da Cova dos Leões, que foi com o rei Dário, o rei Dário já era Medo-Persa, por que agora nós estamos de novo em Babilônia? Porque a Bíblia, ela costuma ir para frente e para trás, de acordo com a organização que o autor quer dar. Ele achou que seria ruim interromper a história para colocar os assuntos proféticos. Então ele permitiu terminar toda a narrativa de todas as histórias, e aí ele começou o bloco pesado de profecias, tá? Por isso que a gente passou por Belsazar, a mão na parede, era ainda Babilônia. Daí depois a história de Daniel na cova dos leões, que era Medo-Pérsia, e agora a gente voltou de novo para a Babilônia, tá bom? Entenderam? Por causa de alinhamento dos blocos de quem organizou o livro, tá bom? Então não se assustem com isso. Bom, mas aqui tem um detalhe curioso. Se a gente ainda estava no período do Império Babilônico, olha o que o anjo, né, o Deus que está dando a visão, já começou a mostrar aqui. Ele mostra uma cidadela de Suzã. Sabe onde fica essa cidadela de Suzã? Não era na Babilônia. Não era, entre aspas, um município da Babilônia. Tá bom? Era da Medo-Pérsia. Na verdade, era da Medo-Pérsia que estava em formação. Nesse momento, né, os medos e os persas já estavam começando a trabalhar juntos. Então veja só, a visão dele é dada já numa cidade que
que pertenceria ao próximo império. Né? Contemporâneo à Babilônia. Sim, contemporâneo. Né? Essa cidade de Suzã, E a ela... rainha Esther, não é? Isso, exatamente. E Esther se passa onde a história de Esther? Suzano, não é? Mas em que império? Medo-Pérsia, quase no final, tá? Olha só, a gente está com Daniel, final de Babilônia. Daniel pegou o iniciozinho da Medo-Pérsia. Esther já foi lá na frente no final, tá? Próximo à queda da Medo-Pérsia pela Grécia. Ou seja, a Grécia vencendo a Medo-Pérsia. Perceberam? A história anda. Tá? Então, a gente às vezes pensa assim, né? Ah, Daniel conviveu com Esther. Não, bem longe. Tá bom? Muito bem, mas correto. A cidade em que Esther se passa a história ali, essa aqui, Suzã, tá bom? Do distrito, ou dessa província de Elão, tá? E junto a esse rio Ulai. Pessoal, não se sabe aonde é esse rio, tá? Existe menção a 2 outros rios que passavam por ali naquela área e nunca se encontrou um rio chamado Ulai. Algumas pessoas acreditam que tenha sido um braço que ligava um rio no outro, um afluente ali, que ligava um no outro, tá? Mas nunca se encontrou o local exato, que foi descrito aqui nessa visão, né? Pergunta agora, isso é muito importante. Vocês acham, pela leitura do texto, que Daniel de fato estava em Suzã, ou ele foi apenas transportado em visão? Quem acha que foi transportado em visão? Não, pessoal, não tem certo e errado, é para a gente discutir. Eu não entendi direito a pergunta. Aqui é feita uma menção, Daniel está tendo uma visão, tá bom? E ele diz, olha, parece que eu estou na cidadela de Suzã, distrito de Elã, perto do rio Ulai, tá? A pergunta é, Daniel foi transportado de fato, fisicamente para a cidade, ou ele estava lá a serviço, ou ele apenas viu em visão? O que vocês acham? O texto parece que... O texto parece dar a impressão que ele foi só transportado em visão, né? Não estava lá. Ele não estava lá. A maior parte dos teólogos tendem a ir por essa linha, tá? Embora existam alguns que falam, não, de fato, ele estava lá a serviço, por isso que ele viu ali um local onde ele estava, por que eles jogam isso? Porque veja só, como se ele nunca esteve lá, ele reconheceria que seria Suzã, e que seria o rio lá e tal. Ou seja, ele sabia a localização, Mas né? ele já poderia ter estado. Isso, ele poderia ter estado, ou de repente ele até poderia estar lá, mas eu diria que o texto parece dizer mais que ele foi transportado em visão, tá? Por que também a gente acredita que seja esse o caso? Porque muitos profetas passaram por essa experiência, tá? Mais próximo de nós, Ellen White. Ellen White foi transportada em visão para o céu, ela viu ali, tá? Mas ela não foi fisicamente, tá? Paulo também, lembra que Paulo chega a manifestar uma dúvida, ele fala, eu vi em visão, não sei se no corpo ou fora do corpo. Isso é uma expressão dele para querer dizer, não sei se de fato eu fui lá ou não, mas para mim parecia real, tá bom? Só uma coisa aqui. Ó, no 2, no finalzinho do 2 está assim, e vi que eu estava, Então, já não... Então, mas o que eu quero propor para vocês... Não tem como interpretar, assim, por exemplo, que ele estava na margem do rio Ulai quando teve a visão Então, de estar na... pessoal, Parecia, né? vocês têm razão, tá? Por isso que eu falei assim, Parecia, pessoal, não parecia. tem certo e errado. Aqui é uma discussão para vocês saberem o todo, tá bom? Não se tem Nem ele sabia. isso. Parecia, não? Veja que tem argumentos para os dois lados, tá? Então a gente tem que ser honesto intelectualmente de falar assim, olha, não há uma unanimidade, tá bom? Alguns pensam assim, alguns pensam assado. A verdade é que nem ele sabia. Ó, parecia, ou seja, Quem nem está em ele tem visão, certeza. para ele é real aquilo que ele está vendo, tá bom? Perceberam? É muito importante vocês adquirirem essa noção de que você não vai, às vezes, abrir um livro e falar assim, todas as minhas dúvidas foram tiradas, eu não tenho mais nenhuma dúvida em profecia. Esquece, isso não existe.
Tá bom? Existem alguns pontos que há dualidades e até hoje se pesquisa. Fica tão Tá gostoso bom? entender e ler, Isso é uma coisa que não dá, por exemplo, para falar, às vezes, em sermão, porque o sermão o pastor tem que ser muito objetivo, mas aqui a gente consegue, tá bom? Nós temos tempo para isso. Muito bem, então o profeta ele pode ser levado em visão e ele parece que está vendo um determinado local, né? Mas ele está apenas tendo uma visão. É a mesma coisa, eu vou falar a linguagem deles agora. Ó. Você põe um óculos de realidade 3D e que está ficando cada vez mais impressionante, né? E nesse óculos você vê alguma coisa vindo para você, você vai fazer assim, porque para você parece realidade aquilo, tá bom? Mesma coisa, né? Há uns filmes aí que tinham a versão em 3D, você viu um tubarão aqui, assim, na sua cara, né? Não é real aquilo, mas você pensa que é. É a mesma coisa que uma visão, tá bom? Poxa, tubarão é antigo, né? Depois eu vou lembrar algum que você vai. Vamos lá. Verso 3. Quando a gente estava lá no parque, a gente estava no Exterminador do Futuro, eu fiz questão de olhar. Quando veio o negócio, eu olhei assim, todo mundo fez assim. Ninguém consegue resistir. Você sabe que não é real, mas você não vai deixar de fazer aquilo. Tá bom, deixa eu me redimir, tá? Se vocês forem em algum sistema dessas empresas de aviação, vocês vão entrar num simulador de voo, tá? O piloto acha que aquilo é real. Ele tem todos os controles ali, os vídeos, ele sente o balanço da aeronave quando acelera ou não, engana os sensores dele, tá? Uma visão é a mesma coisa, ele é transportado em visão, ele pensa, né? Ele vê, ele ouve como se fosse assim. Ou seja, Né? Deus é tecnológico. Não pergunte se ele cheira, tá, pessoal? Eu não sei, não tenho essa resposta. Verso 3. Quem pode ler para mim na sequência? Veio assim diante de mim, junto aos canais, estava o caminho. Seus dois chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Muito bem, olha só, agora acompanhem comigo o seguinte, vocês agora já estão aqui profissionais em capítulo 2 e capítulo 7, tá bom? Vocês já sabem de cor toda a sequência dos metais, a sequência dos animais e que impérios representavam, tá? Então vamos fazer um exercício aqui, de forma bem didática, o mais didático possível, tá bom? O que representa essas canaletas? Os capítulos, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer algumas divisões aqui para facilitar. Depois vocês vão me explicar por que eu estou pontilhando essa aqui, tá? Vamos lá, capítulo 2. Qual é o primeiro? Eu vou fazer o seguinte, ó, aqui é o Império. Então, qual é o império que representa a cabeça de ouro? Babilônia. Hã? Babilônia. Babilônia, todo mundo confortável? Qual é o animal equivalente à cabeça de ouro? Leão, isso. O pessoal pode até ir dando uns detalhes aí agora, a gente já sabe, tá bom? Muito bem. Qual é o império representado pelo peito de prata? Medo-Pérsia. Qual o animal equivalente? Urso? Qual o próximo império? Grécia. Qual é o metal? Bronze. Qual o cobre? Qual animal? Leopardo. Tá? E agora? Qual o próximo império? Roma. Muito bem. Por que eu fiz essa divisão aqui em pontilhado? Porque se divide em Roma Imperial. Vamos lembrar então o primeiro, capítulo 2. Qual é a primeira parte que é descrita depois do quadril? Pernas. Que eram de ferro. E depois? A próxima parte que é descrita? Os pés, que era de? Todo mundo confortável até aqui? Qual é a representação equivalente do lado aqui na profecia 7? Depois do leopardo, entrou em cena o quê? Cuidado! Um animal é uma besta? Não, uma besta é muito coisa. Um dragão? Um monstro? É aquele animal terrível, espantoso? Vamos lá. Animal terrível e espantoso. Tudo bem?
Qual é o equivalente dos pés ferro e barro? Tem um elemento ali que chama atenção no capítulo 7. Isso, o chifre pequeno. Tudo bem? Todo mundo está confortável com isso? Sim. Muito bem. Agora eu vou ler um verso, na verdade nós já lemos e vamos ler de novo, o verso 3. E vocês vão me dizer aonde que eu preencho esse animal. CH no chifre. Não entendi. O H no chifre. CH. Chifre. Ah, que isso. Vigoroso, né? Faço isso o tempo todo. Fique tranquilo, pessoal. Vigoroso. Ah, é. Aconteceu. Vamos lá. Muito bem, vamos ler o verso 3 de novo. Presta atenção, o verso 3, tá? Eu quero mostrar um negócio muito importante para vocês. Verso 3. Por favor. Olhei para cima e diante de mim, junto ao canal, estava um carneiro. Seus 2 chifres eram compridos, um mais que o outro, mas o mais comprido cresceu depois do outro. Muito bem, nós temos a figura de um carneiro com 2 chifres, um chifre mais alto que o outro, tá? Em que quadradinho desses vocês põem esse animal? Lá embaixo. Cuidado, é um exercício para a gente nunca mais esquecer. Eu ponho no primeiro quadrado? Não. Por que não? Já passou. Já foi. Já passou. Vocês tiraram isso da onde? Não, ótimo, é esse raciocínio. Quem considerou para colocar no segundo quadrado o fato de que o animal tem 2 chifres? E por quê? Que associação a gente faz com o urso? Não tinha 2 lados, e um lado é mais alto que o outro? Não é isso? Aqui fala que o quê? Um chifre era mais alto que o outro. Olha a dica aí para vocês, está gritando essa dica. Tá bom? Então, vocês voltam para colocar na segunda caixa, é isso? Carneiro. E cadê o animal da primeira caixa? Então vamos lá. Olha de novo essa figura aqui. Quando foi que Daniel teve essa visão que a gente está analisando? Ele já tinha 78 anos e ele estava no 3º e último ano de Belsazar. Pergunto de novo, qual o animal que representa a Babilônia aqui? A resposta é nenhum. Por quê? Porque Deus, Ele monta uma estrutura do seu livro da forma mais didática possível, mas Ele não está preso às convenções. Deus não imagina assim, não, em todos os quadradinhos tem que desenhar um animal. Então eu vou inventar um outro animal agora, só para representar a Babilônia, que já está caindo essa noite mesmo, já vai acabar. Não, Deus não está preso a isso, tá? Não existe mais. Então é importante vocês perceberem isso. Deus usa os símbolos que são necessários para a coisa no ponto que Ele precisa. Em outras palavras, isso aqui significa o seguinte: verdade presente. Qual é a verdade presente? Deus se atém à verdade presente para frente, tá? Ele não precisa fazer profecia para trás. Para trás é história, tá? Tem uma dúvida, isso, essa ideia não reforça que ele estava em visão, como se Belsazar já acabou, agora Deus transporta ele para o período da Guerra do Médio em visão, olhando só para frente, tá? Isso, mas se eu entendi a tua frase, eu tendo a concordar com você. Eu acho que ele foi transportado, possivelmente ele já tenha visitado aquela cidade a serviço, ele conhecia o ambiente. Quando ele foi transportado em visão, ele falou: olha, parece Suzã, né? É que nem a gente vê um filme assim, nossa, parece a cidade que eu morei, né? Você reconhece as ruas, mesmo a cidade tendo às vezes mudado, né? Eu imagino que sim, já era Deus dando a indicação para ele, ó, próximo império, tá? Babilônia esquece, acabou a Babilônia. Todo mundo está confortável com isso? Deus, ele tem beleza, ele tem estética, ele tem simetria, mas ele não está preso.
Ele não tem que preencher esse quadradinho só porque eu desenhei esse quadrado aqui, ele tinha que arranjar um animal. Perceberam? Esse conceito é muito importante. Nós vamos usá-lo mais vezes, tá? Deus não se prende a algumas coisas. Ele tem liberdade artística, né? De escrever a história como ele quer. Tá bom? Então, para a terceira visão, não existe mais representação de Babilônia. Detalhe agora do carneiro. Ele tinha 2 chifres. Vocês notaram que um é mais alto que o outro. Mas vocês notaram que agora, em vez de um slide, tem um filme? Tá? Porque diz que o segundo chifre, o menor, ele subiu por último. Tá? Então vamos lá. Qual que é a história da Medo-Pérsia? Tá? Existia o Império Medo. Tá bom? Babilônia, eu vou até apagar aqui para vocês não se confundirem. Tá? O Império Babilônico estava aqui, ó. Esse é Babilônia, o Império Babilônico. A Medo-Pérsia estava ao oriente da Babilônia. Tá bom? E ela começou, os medos dominando essa área, do Oriente Médio, ali, Oriente Próximo, né? Para o Oriente. Tá bom? Os medos comandavam. Eles eram o povo mais importante. E os persas eram isso aqui, ó. Tá? Eram pequenininhos. E eles conviveram assim durante muito tempo. Até que entrou em cena um sujeito chamado Ciro. Vão comigo lá em Isaías, capítulo... Isaías, tá? Hã? Desculpa, não entendi. Era o quê? Sim, Ciro... se ele era persa, desculpa, eu não tinha conseguido te entender. Sim, Ciro era persa, tá bom? Ciro está aqui, ó. Olha só o que está escrito em Isaías. Olha que bacana, capítulo 45. Abriram aí no 45? Sim. Vamos ler um verso antes, verso 28 do 44. Quem pode ler? Quem está na sequência aí? 28, 44. Pode ler? Bem alto. Verso 28 do 44. Que digo de Ciro? Pode ler, depois a gente volta. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificado e do templo será fundado. Agora lê o primeiro de 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face e para designar, cingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Esse é uma explicação. O que vocês acham disso? Quando foi dada essa profecia? Isaías viveu mais ou menos quanto antes de Cristo? Olha lá, ó. Isaías, 700 anos antes de Cristo. Quando foi que a gente falou que os medo-persas tomaram Babilônia? Esse ano aqui, ó, 550 ou 553. Olha que legal essa profecia. 200 anos. O que vocês acham disso? Coisa linda. Tá? Antes já havia uma profecia com o nome de Ciro. Qual vocês acham que deve ter sido o impacto que Ciro teve quando ele tomou a Babilônia, encontrou os judeus ali e alguém levou o manuscrito do profeta Isaías e falou assim: o teu nome já estava aqui previsto. O que vocês acham? Vocês acham que passou um arrepio na espinha de Ciro? Vocês acham que ele se dobrou reverentemente a esse Deus? O Deus dos judeus? Com certeza, sabe por quê? Ele facilitou a saída dos judeus depois. Ele devolveu os utensílios que tinham sido trazidos para a Babilônia. Ele deu recursos para que os judeus começassem a voltar e reconstruir Jerusalém. Ele faria isso de graça? Percebe o impacto disso, da profecia? Muito bem, o que aconteceu então aqui? Os medos, né, e os persas conviviam desse jeito, até que Ciro moveu guerra
contra Astíages, quem era o líder dos medos, e venceu ele. Tá? A partir daí, ele cresceu o império e englobou tudo. Isso aqui agora é o Império Medo-Persa. Por quê? Porque Ciro era um sujeito extremamente estadista e inteligente, e ele tratou os medos como aliados, não como vencidos. Tá bom? Então, por isso que sempre se passou a chamar como Medo-Persa. Porém, ao longo do tempo, de séculos, né, até o momento em que eles caem perante os gregos, no finalzinho disso, era conhecido como os persas. Tá bom? Então, ou seja, embora Ciro incentivou medos e persas, e é justamente esse ponto que a Bíblia retrata na fotografia profética, tá bom? Mais para frente, ao longo do tempo, claro, os persas dominaram o cenário. E você vai ver historiadores falando assim, os persas. Esse historiador pode ser Heródoto, ele conta essa história. Ele conta essa história, Joséfo também narra, que foi aquele historiador judeu que foi para o lado romano, tá bom? Isso tudo, tá, é vastamente registrado na história, pessoal. Então não tem necessidade. Livro do Heródoto. Você tem? Tem. Então, Do Fábio Neto. dá uma olhadinha. Ele tem vários, né? Tem que ver qual é o ponto que você tem. Mas eles são bons, né? Sim, claro. Historiadores, é maravilha você ler, tá? Só entendo que foi isso que aconteceu do ponto de vista histórico. Por isso que o chifre menor, que era Ciro, cresce depois e fica maior do que o outro. Tá bom? Muito bem, vamos avançar. Vocês já conhecem a história. Vamos voltar para Daniel. Daniel, então, 8. E vamos ler o próximo verso aí. Pode ser. De que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que desejava e crescia. Muito bem. Olha só, está falando do carneiro, né? Vocês lembram da imagem quando a gente estudou o urso? Aqui nessa tabela. Puxa, apagou ali. Tá? Lembra quando a gente estudou o urso? Os detalhes do urso? Sim. Quem lembra? Isso. Costelas. O urso tinha quantas costelas? 3 costelas. Na boca, não tinha? E agora, o carneiro, quando ele descreve o carneiro, ele está descrevendo o carneiro como dando marradas para onde? Vamos lá, me ajudem aí. Para 3 lados. Fala aí os lados. Ocidente, norte e sul. Vocês acham que tem alguma relação? Aqui? 3 costelas com essa descrição aqui dos 3? É exatamente a mesma coisa, pessoal. Olha a costa do Mediterrâneo de novo, tá bom? Jerusalém está aqui, Babilônia está aqui, Jerusalém, ok? Os medo-persas, eles estavam aqui. Aqui estava o Império Babilônico, tá? Eles vieram e eles fizeram uma movimentação grande. Primeiro para o Ocidente e conquistaram a Lídia. Depois eles vieram para o norte, né, em relação aqui Babilônia, e depois o sul, Egito. Essas foram as grandes conquistas. Claro que não foi assim na mesma noite, né, pessoal? Foi um ano, passaram-se uma dezena de anos, foi outro, depois outro. A expansão contínua, tá? Mas perto de um império que durou até 331 a.C., eles tiveram aí mais de 200 anos para conquistar. Então eles fizeram isso nos primeiros 30, 40 anos, eles conquistaram essas 3 costelas, né? Lídia, Babilônia e Egito. Ok? Quantos anos viveu Ciro? Ele, assim, eu não tenho essa informação, cara. Não tenho. Mas a história talvez tenha. Simplesmente, não lembro de cabeça. Engraçado, na Bíblia dele está no lugar de sul, está meio-dia. Tá o quê? Meio-dia. Meio-dia? A gente pode pensar assim, né? Tá? Meio-dia. Norte, sul, né? Mas vamos lá, verso 5 agora. Verso 5. Eu estava pensando nisso, quando vi um bode que
que vinha do oeste. Vamos lá, pessoal. Correndo tão depressa que a sua pata nem tocava o chão. Ele tinha um bico só bem grande, que ficava entre os olhos. Qual é o próximo animal que surge então aí? Hã? Era um carneiro. Agora apareceu o quê? Um bode. Vocês notaram um negócio? Falando em santuário, vocês notaram um detalhe? No santuário tinha leão, tinha urso, Tinha leão, os sacerdotes lidavam com leopardos, eles lidavam com carneiros, Sim. lidavam com bodes. Sim. Notaram que os animais agora são do serviço do santuário? Sim. Olha só como a inteligência divina em montar as coisas para você entender mais fácil. é verdade. Tá? Nós estamos falando agora de animais do santuário. Um bode. Quais são as características desse bode? Vamos descrever aqui ele. Qual a característica mais chamativa? Vamos lá, vamos descrever, vai. Quantos chifres ele tinha? Um chifre. Tá certo? Ele vem da onde o bode? Ocidente. Vem rápido, né? Como é que você sabe que ele vem rápido? Os pés nem tocam no chão. Sem Tocar lá no chão. tocar o chão. Isso lembra alguma coisa? Sem tocar o chão? Ele estava levitando? Hã? Não significa que ele está muito rápido. Muito Ele rápido. estava sem tocar o chão, significa que ele estava voando, tá bom? Se estava voando, ele lembra o que do nosso animal? Aqui, ó, o leopardo. Quantas asas tinha o leopardo? 4 asas, diferente do leão que só tinha 2. O leão tinha 2 asas, o leopardo tinha 4. Significa que o leopardo era mais rápido que o leão. Ora, um bode que se locomove sem tocar o chão, vocês acham que é um animal rápido? Claro que é um animal rápido, tá? Ele é rápido. Muito bem. Por que o Ocidente? Como eu mostrei para vocês, esse aqui era o Império Babilônico e os medos estavam aqui, os medos e os persas. Então eles vieram do... Não, desculpa, isso aqui já passou. Nós estamos agora falando da Grécia, tá? A Grécia veio do Ocidente. Tá bom? Nós já estamos no terceiro animal, no segundo animal dessa profecia, né? O primeiro são os medo-persas e o segundo é a Grécia, tá? Por isso que ela vem do Ocidente, em relação ao Império Medo-Persa. A Grécia vem ali, daquela região da Itália, né? A Grécia está do lado da Itália, percebe? Vem do Ocidente. Diferente do outro que veio do Oriente. Os medos vieram do Oriente para a Babilônia. Porém, os gregos vieram do Ocidente para a Medo-Persa. Tá bom? Por isso que fala aqui o bode do Ocidente. E o que é um chifre? Para a gente terminar. O que é um chifre? Um chifre significa o seu principal governante. Quem foi o principal governante da Grécia? E aqui nós estamos falando então da Grécia. Esse aqui é o Alexandre. Exatamente. Perceberam? Esse chifre? Mas vem cá, você inventou isso da onde? Vamos ler a interpretação da Bíblia? Então eu vou pular o resto da profecia e vou direto para a interpretação dessa parte. Acompanhe comigo o verso 20 do capítulo 8. Quem pode ler? Verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. E o Mas 21. o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Pronto, tá aí. O chifre grande é o primeiro rei. Tá? Então aqui tem uma regrinha básica. Eu termino com essa regrinha básica. Em profecia, tanto cabeça quanto chifre representa o quê? Poderes, tá bom? Em geral, reinos ou impérios, dependendo do contexto. Tá? Em geral, impérios tendem a ser representados por cabeças, principalmente lá em Apocalipse.
e chifre, reinos, tá bom? Reinos menores, uma localidade mais reduzida, ok? Então isso aqui é genérico, é um reino, não é uma pessoa, é um império, não é uma pessoa. Mas vocês notaram que nesse caso o anjo abriu uma exceção, ele fala assim, esse é o primeiro rei. Então aí você sabe que ele está se referindo de fato a uma pessoa, que é Alexandre o Grande, tá bom? Bom, semana que vem, então, nós vamos entrar direto no santuário, tá? Nós vamos entender todo o aspecto do santuário e por que ele foi envolvido na profecia, tá? Antes da gente terminar... Claro.